bloco, nós vamos discutir um pouco as orientações da CAISAN Nacional, né, da Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, para a elaboração de planos de segurança alimentar e nutricional nos estados e municípios brasileiros. Essa orientação, ela mostra um processo de criação, então, desse plano de segurança alimentar e nutricional e foi baseado na criação do plano 2012-2015. E como é que aconteceu esse processo, então, no nível nacional? Primeiro, cria-se um comitê técnico para a elaboração do plano, né, com técnicos que representem os ministérios envolvidos. A replicação disso seriam técnicos que representem as secretarias envolvidas. Depois, esse grupo discute quais são os critérios e como é que vai se trabalhar esse processo, a partir principalmente de um diagnóstico. Esse diagnóstico necessariamente leva em conta a conferência, no caso a Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, mas também leva em conta todas as ações que estão alocadas nos ministérios, nas secretarias, que têm interação, que são transversais à política de segurança alimentar e nutricional. Depois, traz a participação da sociedade civil para validação dessa proposta. Esse plano é submetido a uma consulta pública e também é pactuado no âmbito dos ministérios, no caso nacional, ou no âmbito das secretarias, no caso estadual e municipal. Então, pensando nessas etapas do plano de construção de um plano de segurança alimentar e nutricional, nós vamos discutir um pouco aqui algumas estratégias, como poderíamos fazer isso no âmbito dos municípios, no âmbito dos estados. Bom, o primeiro passo é a criação de um comitê ou grupo para elaboração da metodologia a ser adotada. E esse primeiro passo é bastante importante pensarmos que esse grupo tem que, de fato, ser um grupo intersetorial, que todas as secretarias se responsabilizem por esse processo, que todas as secretarias participem igualmente. A secretaria que faz o trabalho de articulação, ela faz um trabalho de articulação, ela não é responsável pela política. Essa política é uma política intersetorial, é uma política executada por todas as secretarias. É uma política que cada secretaria se fortalece nas ações de segurança alimentar e nutricional ao participar da CAISAN. A partir desse grupo, que foi constituído com participação efetiva de todas as secretarias, é que se pensa, então, na estratégia para a elaboração do plano. E o primeiro passo é pensar de onde serão obtidas as informações para o diagnóstico, para se pensar num plano, né? Lembra que quando nós falamos de política, política visa resolver problemas, né? Uma política pública visa problemas que emanam da sociedade. O problema pode ser algo para ser consertado, como pode ser algo para ser mantido, né? E aí é necessário, então, esse diagnóstico da situação.
Esse diagnóstico passa necessariamente pelas informações que vêm das conferências, sejam elas municipais, regionais ou estaduais, e passa também pelas ações que acontecem em cada uma das secretarias. Cada secretaria, partindo das diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, tem que identificar quais são as ações que ela executa ou que ela poderia executar e que contribuem com a segurança alimentar e nutricional, que contribuem com a garantia do direito à alimentação adequada. Se formos passar pela Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, vamos ver que essa política traz alguns eixos, né, que são as próprias diretrizes, que passa pelo acesso ao alimento a todas as pessoas, em especial aos grupos mais vulneráveis da população ou que estão mais à margem, né, do processo. Passa por todas as ações de produção e abastecimento que garantam a todas as pessoas alimentos de qualidade, alimentos adequados, qualidade microbiológica, qualidade sanitária, né? Qualidade química, qualidade nutricional e até, por que não dizer, culturalmente adequados, né? Passa também pela educação alimentar. Nós temos reflexo do próprio meio de vida, né, da forma como estamos vivendo hoje, do elevado consumismo, da forma como a indústria está colocando os alimentos no mercado, da forma como estamos aprendendo a comer, o quanto que isso tem resultado nos índices de obesidade da população e também de deficiências de nutrientes e deficiência de energia. Não basta só ter acesso ao alimento, precisamos nos educar quanto ao que comemos, né? E muitas vezes, ou na maioria das vezes, resgatar hábitos que foram culturalmente perdidos. Nesse contexto, algumas populações, algumas comunidades, elas também foram privilegiadas por essa política no sentido de buscar equidade de direito, equidade de acesso ao alimento, como as comunidades quilombolas, os povos e comunidades tradicionais, indígenas. Então, são comunidades que precisam de um cuidado diferenciado quando falamos da política, porque tem especificidades. As diretrizes também passam pela questão da atenção à saúde, como é que a segurança alimentar e nutricional está sendo abordada no sistema de saúde, como é que pessoas que têm necessidades especiais, que têm deficiências, às vezes, para obtenção do alimento ou para preparo do alimento, quer dizer, como é que as condições de saúde da pessoa podem estar afetando o acesso ao alimento adequado, né? A questão da água, a questão da soberania e da internacionalização também do Brasil como um país que pode criar relações de cooperação com outros países, né? E qual é a relação que o Brasil estabelece da sua própria soberania alimentar em relação à relação com outros países, e a questão do monitoramento do direito humano à alimentação, da garantia a todas as pessoas a alimentação adequada. Na Rede SANS, eu penso que todos vocês já tenham ouvido falar, né? Uma articulação que aconteceu principalmente aqui no estado de São Paulo e que temos trabalhado desde 2011. Nós elaboramos um instrumento de
diagnóstico que ajuda a identificar as ações de segurança alimentar e nutricional junto às secretarias. É um diagnóstico que passa pela institucionalidade para avaliar em que situação se encontra o município em relação à criação de conselho, como é que esses conselhos, não só de segurança alimentar e nutricional, atuam no município. Passa pelas questões de acesso, principalmente dos programas que garantem acesso à alimentação. Passa pela questão do alimento seguro, né, da vigilância sanitária, da garantia de um alimento seguro, passa pelo processo de produção e abastecimento, pela alimentação escolar e pela saúde e educação. Não tem uma relação direta com todos os eixos do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, e acho que é um instrumento que nós aqui no curso podemos inclusive aprimorar, mas ajuda a elaboração desse diagnóstico. Esse material vai ficar disponibilizado para o grupo e encontra-se inclusive no site da Rede SANS. Então, essa pode ser uma sugestão para quem está numa fase de elaboração de um diagnóstico. Com base no diagnóstico que você tem, já é possível vislumbrar em que situação se encontra esse município ou estado em relação às diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. E a partir desse diagnóstico também é possível definir quais são as áreas de atuação para a elaboração desse plano de segurança alimentar e nutricional municipal ou estadual. A partir do momento que se definiu, então, os grandes eixos desse plano, que você pode chamar de desafios, de objetivos, de temas, vai-se então definindo os programas, as ações, as atividades, e cada um desses tem que estar vinculados a uma ação orçamentária, né? Isso tudo tem que estar amarrado com o orçamento. Então, é importante também, ao planejar, estar atento às questões orçamentárias e como é que você, o que é que está previsto no orçamento e o que é que pode ser inserido no próximo orçamento. Isso é muito importante para que você garanta que o seu plano seja exequível. Como é então que a gente poderia propor aqui uma análise desses dados de diagnóstico para poder chegar nesses programas, ações, atividades. A partir dessa descrição geral que se tem da realidade desse território, município ou estado, podemos pensar em definição, a partir de cada problema, podemos pensar em definição de estratégias. Então, temos aqui, né, o diagnóstico, podemos chamar de ação ou de programa, né? Temos uma situação atual, como é que está, por exemplo, o programa de alimentação escolar. Qual é a situação desejável? Qual é a estratégia de ação? Que tipo de articulação é necessária para poder atingir, né, para poder executar essa estratégia? Lembrando que essa ação ou programa, ele pode estar mais ou menos detalhado em programa, ação, atividade, ou só programa, ou só ação. Aí é uma questão de decisão de quem estiver elaborando o plano.
Para se chegar nessa estratégia, né, que pode, a partir dela, uma ação ser desdobrada em várias atividades, a gente sugere o uso de uma matriz fofa. A matriz fofa pode ser aplicada em qualquer nível de complexidade do problema que eu queira trabalhar. Pode ser um macro problema, como pode ser um problema muito específico, né? Essa matriz fofa, ela nos ajuda a ver força e fraqueza, que é aquilo que está sob o meu controle, são fatores internos, e nos ajuda a ver oportunidade e ameaça, que é aquilo que está fora do meu controle, que é aquilo que a conjuntura me coloca, né? Então, como ponto forte, força, aquilo que eu tenho que está sob meu controle, e como ponto forte, oportunidade, aquilo que o meio externo me gera de oportunidade. Aqui no exemplo, né, a força, os membros do conselho são bastante capacitados. Então, nós estamos tratando de uma questão relativa ao Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional, aqui no exemplo, a ação do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional. Uma oportunidade, o governo está apoiando essa iniciativa, então você tem o poder público apoiando ali. Poderia ser uma fraqueza nessa mesma problemática. Temos dificuldade de reunir todos para uma reunião. É uma ameaça. Há resistência em algumas secretarias do município para o trabalho integrado, né? Então, a partir da identificação daquilo que facilita o trabalho, daquilo que dificulta o trabalho, daquilo que está sob a nossa gerência modificar e aquilo que é fator externo, nós podemos pensar em estratégias de ação para resolver os problemas identificados no diagnóstico. É uma sugestão. A partir disso, né, você tem um diagnóstico, você já pensou em quais estratégias vão ser utilizadas para o enfrentamento daquelas questões que foram priorizadas, você vai estabelecer objetivos, metas e quem serão os responsáveis, né? E, principalmente, que tipo de articulação é necessária para que se consiga atingir esses objetivos, essas metas. Aqui a gente tem um esquema, então, para poder entender um pouquinho como é que o desenho mental do plano fica, né? Nós temos uma introdução com justificativa, e essa introdução com justificativa, ela traz o diagnóstico situacional daquele território. Ele sempre vai estar baseado nas diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Logicamente que pode acontecer de ter uma coisa muito específica nesse município e que não, eventualmente não esteja contemplado nas diretrizes da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Mas nunca um plano pode ferir os princípios da política, né? E que o princípio fundamental é o direito humano à alimentação adequada. A partir dessas diretrizes, se define, então, desafios, objetivos, né? Os desafios e objetivos têm metas, né? Essas metas, elas são voltadas aos programas ou às ações e atividades, vai depender do grau de especificidade que se vai dar a esse plano. Cada programa, ação ou atividade tem responsável, tem recurso e, principalmente as atividades, tem cronograma. A meta, né, ela vai ser
atingida através de uma ação. Programa, ação, que não chega a ser um programa, atividades, e essa ação, né, que se traduz em programa, ação e atividades, tá ficando ação, porque às vezes é uma ação menor, né? O programa não deixa de ser uma ação, mas é uma ação mais estruturada, como nós vimos anteriormente. Essa ação, ela vai precisar ser avaliada, e a partir disso se estabelece, então, os indicadores para avaliação. Vejam, então, que um programa tem diferentes graus de detalhamento, né? Então, aqui a ação no verbo infinitivo, representando o objetivo, a estratégia, né? E vai remeter à meta. Meta é mensurável, né? E ela, então, vai medir o alcance do objetivo num determinado tempo, num determinado número de pessoas que você vai atingir, num grau de qualidade, sempre haverá uma medida. Meta pressupõe medida. Essa medida pode ser algo que o município executa especificamente para medir, o que fica mais complicado, ou pode ser a partir de dados, de bancos de dados que tenham, façam referência até, né, no nível do município, né? Que ele esteja, nós chamamos de que eles estejam desagregados, e que consiga indicar no município, por exemplo, dados do Sisvan, dados do IBGE, dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário sobre agrotóxicos e assim vai. A meta, né, que se remete a um programa, ação e atividade, né, é o que vai ser feito para alcançar a determinada meta, né? Vai ser programa, ação, atividade, dependendo do grau de especificidade que se queira dar a esse plano. O cronograma. O cronograma, ele vai dizer quando começa e quando termina uma determinada ação. Quando é que isso vai acontecer? No plano, eu tenho que pensar num plano para 4 anos, por exemplo. Em que momento desses 4 anos determinadas ações vão estar sendo executadas? Dentro de um programa ou a ação propriamente. Recursos para operacionalização da meta, né? Então, com que recurso, de que secretaria, de que rúbrica, de que fonte vem o recurso para execução desta atividade dentro de uma ação, dentro de um programa, né? Recurso financeiro, recurso material, recurso humano, né? A quem compete a execução disso, quanto é que eu preciso de recurso, de onde vem esse recurso, é do Tesouro, do piso da atenção básica, são recursos que já estão ali no município, que já estão reservados para as políticas que já existem, ou pode ser que surja uma nova proposta e que é preciso prever recurso para isso. É sempre muito importante saber de onde é que virá o recurso. Bom, já temos um diagnóstico, já sabemos quais são as prioridades, já temos então os nossos desafios objetivos, já temos metas, seja para o programa ou para ações e atividades, e já sabemos quem vai executar e já sabemos de onde vem o recurso. Agora, precisamos definir
mecanismos de monitoramento e avaliação do plano. Quem é que vai acompanhar isso? Determinadas ações já têm sistemas específicos de acompanhamento. Por exemplo, quero acompanhar o estado nutricional das crianças de um município, eu tenho o SISVAN, né? Eu quero acompanhar a execução dos recursos de uma determinada secretaria. Pode ser que seja o próprio Conselho de Segurança Alimentar que vai acompanhar. Então, precisamos definir como é que isso vai ser monitorado, né? E lá na frente, qual é o indicador que vai me dizer se eu atingi ou não as metas, né? E, finalizado o plano, eu preciso de uma consulta pública, né? Essa consulta pública, ela vai remeter, então, a chamar a sociedade civil, chamar o conselho, fazer uma reunião mais ampliada e validar isso que está proposto no plano, para depois tratar entre as secretarias. Bom, isso, depois de tratado com a sociedade, vai ser uma pactuação que já vem sendo elaborada durante todo o percurso de criação do plano, é mais uma oficialização desse mesmo. E aí, a execução do plano.